Oi, gente, tudo bom? Mais uma live aqui da minha semana de lives e hoje a gente vai falar sobre protagonismo profissional com a Super Ju Albano. Vamos lá. Muita coisa para falar sobre isso. Muita. Sejam bem-vindos, todo mundo. Oiê, Carol. Deixa eu botar um filtro, né, gente? Ninguém merece essa cara. Uou. Vamos lá. Essa aqui tá bom. Ju. Oi. Oi, Carol. Oi, Roberta. Oi, Ju. Hello, tudo bem? Tudo bem? Poxa, você colocou um filtro. Deixa eu ver se eu coloco um aqui também, que eu tô com... Às 9h30 da manhã só. Onde é que a gente bota? Não, Achei. Vamos botar não vou um... ficar brincando de Ah, não, assustar é as esse aqui que eu pessoas. Isso gosto. Você é linda sempre, sua boba. Isso, depois as pessoas não Uhum. sabem por que eu amo tanto elas, né? Vamos lá, Gente, Ju. por que eu... Acho que o meu não entrou meu efeito, não. Eu tô assim, meio cara de que acabou de acordar, não tô entendendo. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar sobre. Bom, primeiro de tudo, eu vou te apresentar, depois eu quero que você se apresente e aí a gente começa a falar sobre protagonismo profissional, que não é um assunto diretamente ligado a terapias, né? Mas faz parte, porque no fim das contas, quando a gente começa a se autoconhecer, quando a gente começa a entender a nossa missão, o que faz o nosso olhinho brilhar, né? E a gente tem a orientação correta, a gente entra num estado de fluxo de abundância em todos os aspectos, né? E isso, obviamente, se reflete no profissional, porque né, o profissional é uma parte importante da vida de todos nós, né? E aí, com essa mudança aí de paradigmas no mundo, essa área de autoconhecimento, de terapias integrativas, holísticas, tudo isso, isso tem entrado forte aí como uma opção, até como uma ferramenta para várias outras áreas. Então, para quem não sabe, a Ju é advogada, executiva, tá? E minhas alunas já são pouca coisa, não. Aluna do meu curso de tarô há quase um ano já, né? Se já não faz um ano, né, Ju? A Ju é Acho que fez nível, um ano já. a Ju é do nível avançado. E, assim, esse ano, essa pandemia, eu digo para ela e faço questão de falar para todo mundo aqui, a Ju foi um dos grandes presentes que eu ganhei no meio dessa pandemia e no início da Momeraki, porque foi uma pessoa que chegou quase que de paraquedas aqui, ouviu meu nome por aí, resolveu ver que diacho, quem diacho eu era, veio me caçar. E, enfim, foi amor no primeiro oi, né? E a gente anda grudada desde então. Tá faltando só o encontro pessoal, né, Ju? Porque essa pandemia tá meio que Logo, atrapalhando. logo, logo, logo. Mas Ju é advogada e joga tarô maravilhosamente bem para autoconhecimento e para coaching, né? Ju faz mentoring também e vou deixar ela falar mais sobre ela. Jo, em primeiro lugar, quero super te agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com você. Você sabe o quanto eu te adoro, te admiro, enfim, muito obrigada pela oportunidade de participar aqui nessa semana tão importante que é a semana do seu aniversário. Muito, muito obrigada. Falar rapidinho de mim para a gente falar um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento para o protagonismo profissional. Então, sou Ju Albano, eu gosto de ser chamada de Ju, sou advogada de formação, mas trabalho com treinamento e desenvolvimento desde 2002, já fiz vários cursos de treinamento e desenvolvimento, sou master player também, que é usar o treinamento e desenvolvimento com gamificação, trabalho com mentoria, sou coach profissional, enfim, trabalho muito com essa questão de T&D. Mas, Jo, eu acho que mais importante do que falar dos treinamentos que eu faço, que eu já fiz, eu queria falar um pouco da diferença que o autoconhecimento fez na minha vida profissional e a importância do tarô para isso como mais uma ferramenta, né? Eu comecei a minha vida executiva em 2012 e eu entrei no mundo corporativo sendo uma advogada. Então, eu não tinha nenhuma experiência de gestão de pessoas, principalmente. Eu era uma advogada
E a gente, como advogado, a gente aprende a ganhar processos e não a se relacionar com as pessoas. Então, isso para mim foi um choque. Quando eu cheguei nessa minha profissão nova, né, nessa nova carreira, e eu me deparei com 45 pessoas que eu percebi que dependiam de mim, da minha condução, do meu norte, do meu direcionamento, falei, meu Deus, eu tinha na época 60 mil processos e 45 pessoas. Eu disse, gente, toma as 40 pessoas aí e me deixa com 65 mil processos, que esses eu dou conta. E eu fiz um processo, Jô, que hoje eu diria assim, faz o processo inverso. Se eu pudesse dar a dica da vida para quem está em busca de protagonismo profissional, de crescer profissionalmente, se desenvolver profissionalmente, de ter carreira, faz o processo inverso. O que eu fiz? Eu fui estudar gestão. E aí eu estudei gestão de pessoas, eu fiz vários cursos, eu fiz Fundação Dom Cabral, fiz academias de liderança, eu fiz um monte de coisa. O que eu não fiz? O autoconhecimento. Então, eu fiquei 6 anos estudando as pessoas sem olhar para mim, né? E aí, quando eu comecei a olhar para mim, quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, eu percebi que quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me transformo. Só que isso se reflete para todo mundo que está na minha volta, na minha casa, no meu ambiente de trabalho. E foi exatamente neste momento, a partir deste momento do autoconhecimento, que eu progredi absurdamente, não só na carreira, mas na minha vida pessoal. Eu comecei a entender as coisas, entender as pessoas, entender os processos, ter mais empatia. Então, o autoconhecimento é fundamental para isso. Porque para lidar com pessoas é muito importante que você entenda tanto o porquê você admira elas, o que você enxerga em você nelas, e quanto porque você repele, né? Porque em algumas situações existe essa aversão, a energia não bateu, coisas assim, que atrapalham o trabalho, né? Quando precisa ser feito em equipe, porque as empresas não são feitas só de energia, né, galera? Eu gosto de você, vem trabalhar comigo. Então, às vezes a gente é obrigado a trabalhar com pessoas que talvez a gente não tenha tanta afinidade, mas a gente entendeu o que incomoda dentro da gente, do outro e vice-versa, é muito importante para a gente conseguir acolher esse sentimento e pensar, tudo bem, eu não gosto disso porque na minha história eu tenho uma situação próxima a isso, porque na minha infância isso me remeteu a outra coisa, e separar bem as coisas de, calma, isso aqui é dela, isso é da pessoa, não sou eu que estou estragando a vida da pessoa, é ela que está enxergando isso dessa forma. Até para você parar, saber lidar com haters, saber lidar com gente que não gosta de você no trabalho, e você entender que isso não é seu, e aquilo não te abalar, eu diria. Não, total. E principalmente essa parte do acolhimento, porque a gente tende a querer trabalhar com pessoas parecidas com a gente. Quando isso não é o mais saudável. O saudável é quanto mais diversidade, melhor. Mais a gente é criativo, mais a gente conhece um pouco de janela de mundo. A nossa janela de mundo é muito pequenininha quando a gente só olha pelo nosso viés. Justamente por isso, porque ele vem de experiências da infância, experiências passadas, enfim, e aí vai a crença de cada um. Mas eu quero falar do tarô. Como é que o tarô entrou na Não, vida? antes eu vou lembrar de uma coisa. Quase exato um ano atrás, ou uma coisa próximo disso, a gente fez uma outra live no seu perfil, mas eu estava no meu perfil pessoal, não estava aqui no perfil da Momerak, porque o assunto era sobre flexibilidade, Mudanças. adaptabilidade, né? E essa live deve estar lá no seu perfil para quem quiser assistir, Tá. não é isso? Porque você faz uma Tá lá série no de IGTV. muito bacana e tá lá para quem quiser assistir. Depois vou até repostar ela aqui para quem tiver interesse em ver a gente conversando há um ano atrás sobre uma coisa diferente, porém parecida. Porque olha só que interessante, Ju, a adaptabilidade, ela faz parte. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, né? Quanto mais a gente busca isso, mais adaptável a gente fica. Entendeu? Total. Então, lá atrás, há um ano atrás, quando a gente conversou sobre isso, eu estava falando da quantidade de coisas que eu já fiz na minha vida e mudanças de cidade e do quanto era importante a gente estar aberto para mudanças, porque esse era o escopo lá do nosso bate-papo, né? Hoje eu vejo que eu estou cada vez mais, né, a ponto de me permitir viver a Momerak do jeito que eu vivo hoje, né? E despertar nas pessoas essa vontade de se adaptarem
as mudanças que elas mesmas passam, entendeu? Porque a pessoa que ela é... Nós temos outras pessoas com uma profissão assim como a sua, né? Enfermeira, advogada, médica, tem gente de engenheiro, tem gente de todas as áreas lá na nossa turma do curso. Mas em algum momento, as pessoas às vezes sentem um chamado de mudar, de se adaptarem a uma outra situação e não seguem esse chamado porque estão presas dentro do que a sociedade pensa, do que ela precisa ser, do que ela planejou para a vida dela quando ela tinha 20 anos. Então, uma pessoa de 20 anos pensa de um jeito, a gente realmente espera que uma de 40 pense de um jeito diferente, né? Porque o nome disso é evolução, na verdade. Sem E é dúvida. ok, na verdade não é porque você fez direito e hoje você está aprendendo mais sobre aprendendo não, porque você já pratica, mas fazendo um coaching, um mentoring mais com foco na pessoa, né? Nas possibilidades, nas potencialidades da pessoa, né? Que hoje em dia você tem uma visão mais humana, né? Eu diria, de perceber mais o outro, que você precisa chutar tudo que você aprendeu. Pelo contrário, isso é parte da sua história, isso é parte do que te agrega, isso é parte do que te faz diferente, única. Mas você não precisa ficar presa naquela Ju de 20 anos que escolheu fazer direito e queria trabalhar numa grande empresa, né? E Então, que é assim, muito diferente, né? Aquela Ju de trás é muito diferente da Ju de hoje, assim. Muito diferente. exatamente. Hoje eu sou até mais... Eu ainda que sou hiperativa, mas eu tô mais tranquila hoje. Mas é porque você é geminiana, né, Ju? Então, assim, Graças a Deus. não dá para não ser hiperativa, né? E aí, uma coisa que eu acho bacana de falar é que logo no começo, eu posso estar errando alguma data, tá? Porque eu não estudei para fazer a live, porque essas lives são de bate-papo, né? Entre amigas. Você teve uma virada de chave um pouco antes do tarô, ou logo depois que a gente se conheceu, né? Lembro bem, de partir para um chamado, para o que você sentia que era um projeto seu, né? E deixou meio que para trás uma situação confortável, uma situação padrão, né, de trabalhar numa empresa, ganhar um salário todo mês, não sei o quê, e estar indo atrás do seu sonho, do que você acredita que vai mudar o mundo, do que você acredita que de fato vai fazer diferença na vida das pessoas e não mais um processo parecido como todos os outros que você fazia. E aí, você tem passado por muitos desafios, né? Porque empreender não é fácil, né? Levar inovação não é fácil, né? E aí eu queria que você falasse, sim, sobre como o tarô vem te ajudando nessa auto-orientação, nessa diminuição de ansiedade, nesses planejamentos, eu sei, cá entre nós, até de data, de quando eu vou fazer isso, de quando eu espero para fazer aquilo. Acho que essa é uma oportunidade para a gente ver o tarô na prática, na vida de alguém que tem uma profissão, ou que tem um projeto, ou que está querendo mudar de vida, mas não quer virar terapeuta, quer fazer uma coisa que faça um mundo melhor, diferente. Que eu acho que é super o seu caso. Vamos Assim, vou fazer o resgate do que você falou para chegar no tarô. Eu já tinha entendido que a minha missão era servir. E eu acho que a missão da maioria das pessoas é servir algo, alguém, assim, doar o que você tem de melhor para quem precisa o que você tem. E eu estava vivendo, como você falou, um momento profissional, de ascensão e tudo mais, mas era um poder em que eu me servia. E um poder que se serve sem servir, já diz o Cortella, não serve para nada. Então eu entendi que a minha missão era maior do que aquilo. Claro que, gente, pelo amor de Deus, não estou falando para vocês, olha, comprem passagem de ida. Isso é uma coisa que eu, geminiana, faço, tá? Decidi sair amanhã, né? Falar, Juliana, você fez uma super reserva de emergência? Não. Eu decidi no meio da pandemia, foi dia 20 de junho do ano passado, e eu disse, para mim deu, vai ser aqui, mas não é isso que eu recomendo, façam reservas de emergência e tudo mais. Mas eu sou eu. E aí, onde é que entra, né? A gente se conheceu exatamente quando eu estava fazendo essa virada de chave, acho que foi um pouco antes. E aí, claro que o tarô teve essa orientação no sentido de acho que é um super caminho e vai por aqui ou vai por ali. Então, o tarô tem essa função de orientação, não é uma coisa de previsão e nem de sentença, mas olha, se você fizer dessa forma, se você buscar esses caminhos. Isso, logicamente, me deu mais segurança para fazer essa virada de chave. Mas o mais legal foi quando... Porque eu fiz isso consultando com a Jo, né?
Mas o mais legal foi quando ela falou pra mim, cara, vem fazer aula. E eu falei, Jô, mas eu não tenho intuição, eu não consigo fazer isso, eu não vou aprender. Eu te Eu não... coloquei a força numa aula, A né? Na força. caverna ainda, não foi? Na Não, e ela me caverna. colocou Falei, na caverna, que era avançado. E, tipo, eu caí de paraquedas. Eu falei, gente... Mas algumas coisas muito legais ali. Primeiro, o grupo. Você fazer parte do grupo. Eu estava num momento de muito não pertencimento. E os grupos da Mamerac têm isso, uma questão de você pertence àquele grupo. As pessoas se ajudam mutuamente, as pessoas se socorrem. A Robertinha que estava aqui, eu não sei se ela ainda está. Eu já liguei para a Robertinha. Robertinha, faz uma tiragem para mim que eu estou querendo ver. Enfim, tem, além dessa questão de grupo, de pertencimento, o mais legal, Jô, foi ver a trajetória. Eu realmente entrei totalmente descrente de que eu seria capaz de olhar para aquelas figuras e perceber alguma coisa. Primeiro porque eu sou super rápida, então eu não tenho aquela coisa de observar, de olhar símbolos. E você sempre dizia, o tarô é para todo mundo. O tarô é terapêutico, pode ter essa função terapêutica. E vai diminuir a ansiedade, vai fazer você trabalhar com isso. E hoje, assim, a descrente, a que falava assim, cara, isso não é pra mim, eu tenho, acho que, sei lá, 15 baralhos. E eu amo os meus baralhos loucamente. E eu adoro fazer cada um dos processos de purificação deles, de prepará-los. E para mim, o momento mais incrível de cada um deles, acho que é por isso que eu compro tantos, é a consagração. De você consagrar aquilo para o bem. Então, ela casa completamente com o que eu quero de legado, que é mudar a vida das pessoas. Dizer, olha, é possível, a gente pode ser... esses dias eu nunca vejo Fantástico, mas eu vi a Fernanda Montenegro, e ela falou uma frase que acho que não é dela, acho que é do Nelson Motta, não me lembro, mas ele fala assim, eu descobri a minha melhor parte, o que há de melhor em mim, na minha existência. Ele trabalhou o que há de melhor. E acho que todas as terapias. Mahalila, que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu ganhei de presente com você, e hoje eu jogo, eu gosto, e eu aplico na mentoria. Olha que louco. É um exemplo claro, porque eu dou uma Halila para as pessoas que eu amo, assim, às vezes passam por uma sessão comigo, acho que foi o seu caso, né? A pessoa agenda uma sessão comigo, paga pela sessão, acho que tinha sido inclusive o seu caso, e no final da sessão eu falei assim, olha só, vou te dar de presente uma Halila. E aí eu vou e pago a Débora para a Débora fazer uma sessão com a pessoa, porque eu, de fato, assim, às vezes eu sinto que é tão pouco perto do quanto eu posso ajudar aquela pessoa a se achar a própria melhor versão, né? Você falou sobre ansiedade, deixa eu só aproveitar esse gancho, assim. Você é geminiana, te conheço bem, sei que tem aí uma ansiedade latente de todo geminiano que faz tudo ao mesmo tempo agora. Mas por que eu acredito tanto no tarô nessa questão da ansiedade? Porque foi o meu começo. Eu comecei por isso. Quando eu tinha 20 anos, que eu fui procurar alguém para me ensinar a jogar tarô, foi sob a orientação de uma psicóloga que falava assim, Joana, você é muito ansiosa, você precisa começar a parar e pensar sobre essas questões de uma forma mais tranquila, mais relaxada, mais focada. Era o tal do mindfulness. Há 20 anos atrás. Era um conceito que não existia, se a gente não falava ainda em mindfulness. Ninguém falava. Falava de O que meditação. Ela queria que eu parasse por 10 minutos, 15 minutos e pensasse sobre uma coisa. E buscasse dentro de mim, ou nas cartas, no inconsciente, naquela conversa ali que a gente tem com as cartas, sobre uma coisa. E não deixasse 500 milhões de abas abertas na cabeça, que é a questão da pessoa ansiosa. Última coisa que eu queria falar antes da gente seguir com a conversa. A Ju, ela é uma pessoa que ela tá sempre procurando em ajudar e trazer o melhor dos outros, que ela se propõe a sair totalmente fora do profissional do direito, da área de direito, que é onde ela se sente confortável, e ajuda montando um workshop para ajudar todas essas alunas da Numerac ou de outros professores a se organizarem enquanto profissional. Então, ela está se disponibilizando, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Ela está se disponibilizando para dar um coaching, um mentor especial para quem quer fazer dos oráculos, do tarô, do Mahalila, das terapias integrativas, uma profissão mais séria, né? Ensinando sobre cliente, precificação, sobre agenda, sobre metas, sobre disciplina.
Então, assim, eu sou muito fã, gente. Eu preciso falar, porque Eu sou muito mais. mas eu sou muito fã, porque é uma advogada, né, que está nesse processo de autoconhecimento, mas observa numa área totalmente fora dela uma chance de ajudar, de agregar o seu próprio conhecimento e melhorar a vida de tantas outras pessoas que têm a habilidade de ler cartas, mas talvez não tenham esse tino, esse lance do calma, eu preciso especificar, eu preciso saber quanto é que custa a minha hora, eu preciso saber o que eu gasto naquela hora, né? Então, assim, esse é um workshop que a gente vai oferecer através da Moverac, muito provavelmente, né? A partir de dezembro, né, Joel, o nosso planejamento, mas, assim, sendo ou não aluno da Moverac, vai estar aberto para quem fizer terapias integrativas e quiser esse coaching, esse mentoring específico para, de fato, tornar isso uma profissão. Então, agora que eu já falei tudo que eu estava sentindo, a gente segue na Deu conversa. spoiler, deu spoiler. Mas é isso, a gente vem em trio, eu, a Jo, e vem mais uma pessoa de marketing também para dar um apoio para a gente nessa parte de marketing digital, que eu acho que está aqui, e é o novo mundo agora, não tem como a gente voltar atrás, mas vai ser um curso imperdível. Não deixem de acompanhar a Bomerac para vocês saberem mais e mais e mais do curso. Jo, eu ainda queria falar assim, algumas coisas sobre como as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Às vezes de terapias e dificuldade de entender isso. E isso começou, aliás, não é só terapia, não. Livro de autoajuda. Eu lembro que quando eu comecei a indicar algumas bibliografias, as pessoas diziam, mas isso é autoajuda. Gente, mas assim, a Bíblia é autoajuda. Entendeu? Só pra gente. Aliás, eu tenho um amigo maravilhoso, meu amigo, meu sócio, meu querido, do Sul, que ele fala, Juliana, eu ainda vou escrever um livro, acho que ele fala, tipo assim, a Bíblia ensina, a gestão através da Bíblia, porque muito do que a gente aprende em gestão ou em terapia está lá, gente. Então, assim, vamos parar com esse negócio de achar que isso é para quem tem espiritualidade, isso é para quem tem intuição, isso é para quem... A Jo tem uma frase que eu adoro, é para todo mundo. A verdade é essa, é para todo mundo. E mais do que isso, né? A Jo fala, é uma pessoa que eu super admiro, mas eu admiro muito mais. E uma das tiragens, a Jo me surpreendeu com a matriz SWOT. Então, se você está aqui, está acompanhando, é profissional de mercado, sabe da matriz SWOT, que é uma matriz onde a gente olha as nossas forças, nossas fraquezas, nossas oportunidades e as nossas ameaças. E você pode fazer isso também através do tarô. Olha que coisa incrível. Olha como o tarô tem, assim, um monte de um mundo de Então, faz parte oportunidades. daquilo que eu falei que a gente não precisa deixar o nosso background para trás, porque eu sou formada em administração de empresas, com ênfase em planejamento estratégico. Jogo tarô há 22 anos. Mas no momento que eu comecei a ensinar o tarô para outras pessoas, eu falei, gente, por que não fazer uma coisa que eu faço já para mim, né? Que é válido para mim, que é pegar a matriz SWOT, que é uma coisa que eu aprendi na administração, e jogar isso no tarô. E aí eu passei a ensinar isso como uma tiragem profissional mesmo, mas porque vem de um background de alguém que fez uma faculdade de administração, com ênfase em planejamento estratégico, né? E aí a Ju falou, opa, isso aqui é legal, peraí que eu vou fazer uma tiragem com a janela. Janela de Johari. Explica pra gente, Ju, como é que Explicar é. um pouquinho o que é. Primeiro, a importância disso, né, Jo? O que acontece, pessoal? Principalmente o brasileiro não tem uma cultura forte de feedback. Né? A gente percebe nas empresas a maior dificuldade que a gente tem com a comunicação e com o feedback, porque é uma questão cultural. A gente fala pelas costas, a gente fala nos corredores, a gente fala no cafezinho, mas a gente não tem coragem de chegar ali para a pessoa e falar, né? E corrigir e ajudar. E muitas vezes, inclusive gestores preparados, preferem jogar a sujeirinha para debaixo do tapete, pegar aquele seu trabalho, aquele seu relatório que não está legal, ele refaz, ele bota ali as mãos, refaz e não te fala nada. O que acontece com isso, gente? Uma paralisação no seu desenvolvimento profissional. Então, o feedback é a ferramenta mais importante no ambiente profissional. Mas quanto mais eu faço consultorias, quanto mais eu trabalho com empresas de diversos setores, desde tecnologia até escritórios de advocacia, a gente percebe que a gente utiliza mal o feedback. A janela de Johari é um feedback, mas é um feedback olhando de novo para dentro, né? A gente cuidando do feedback para o autoconhecimento. São 4 quadrantes. Poxa, eu poderia ter trazido aqui para mostrar, mas não trouxe. Mas, gente, vou colocar o nomezinho aqui, ó, para vocês pesquisarem. Janela de Johari. Depois vocês procuram a Jo para ela jogar para vocês, tá? A gente pode colocar nos comentários depois que tiver publicado, porque daí fica lá fixado, eu fixo o comentário. Massa, a gente coloca lá. Mas ela trabalha com 4 quadrantes. O primeiro sou eu conhecido, aquilo que eu conheço, que eu sei sobre mim.
Eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas manias, eu sei como eu me comporto diante das pessoas, como eu me comporto no ambiente de trabalho, como eu me comporto em casa, quais são as minhas necessidades, os meus sentimentos. O eu aberto é mais conhecido. Tem um eu que é o eu cego, que é aquilo que eu não vejo, mas as pessoas veem. Isso aí, se a gente tivesse a cultura de feedback, isso seria mais aberto para a gente. Então, são coisas que as pessoas falam, impactos que a nossa presença causa, né? A nossa clareza, a forma como a gente se comunica. Às vezes você pode parecer uma comunicação um pouco mais agressiva, às vezes não é o que você fala, mas como você fala. Mas você não sabe que as pessoas se incomodam, porque as pessoas não falam. E o tarô tem essa oportunidade, quando a gente joga a janela de Johari, de você começar a observar, a olhar o seu eu cego. Ele te dá essa oportunidade de dizer, ó, papá, te dá um tapa e diz, ó, isso aqui é um problema para você. Tem uma outra janela que é o eu secreto. É aquilo que eu até sei o que eu tenho, aquelas sombras, principalmente as sombras. Nós somos seres duais. Não existe alegria sem tristeza, não existe amor sem ódio. E a gente não tem como neutralizar um sem o outro. Mas sabe aquele lado sombrio que a gente esconde, que a gente deixa guardadinho só pra gente, mas que no fundo a gente sabe do que a gente é capaz. Aquela maldade que a gente faz, aquela inveja que vem à tona, aquele ciúme, a cobiça, a presunção, que a gente sabe que tem. Às vezes ela aparece, mas a gente procura guardar em segredo. E a última janela, que eu acho que é a janela mais perigosa, é aquela que eu não conheço e que as pessoas também não conhecem. Mas é a janela que aparece nos grandes momentos, nos grandes ímpetos, quando a gente recebe um poder na mão e a gente vê as pessoas se transformando, quando a gente ganha muito dinheiro e de repente tem uma origem da qual você não tinha tanto dinheiro e não sabe como lidar com isso. Também de você passar por uma situação difícil, um assalto, um sequestro, não saber como é que você vai reagir. Um ciúmes que de repente leva aí às mortes, né, a questão passional. E você tem essa oportunidade, né? O tarô te traz essa oportunidade. O tarô, os livros, as outras tantas terapias, as mesas, de você equilibrar esses seus 4 eus, mas você trabalhar com isso. E o quanto isso impacta no seu trabalho. Assim, para mim, Jô, foi exponencial. Quando eu entendi que era o meu eu que fazia toda a diferença, quando eu entendi que eu era responsável por todo o caos que eu criava na minha vida, aí a minha vida começou a mudar. É bem por aí mesmo, né? Eu acho que, inclusive, essa pandemia, ela veio, óbvio, eu entendo tudo que tem de ruim, né? Todas as sequelas disso, mas o dever de casa dela foi justo a gente começar a olhar mais pra gente e pra gente, assim, até no sentido de núcleo próximo. Filhos, namorado, marido, família próxima, né? Porque a gente meio que se perdeu olhando para fora no meio de uma rotina enlouquecida. E aí, quando a pandemia colocou todo mundo em casa de novo, e aí a gente teve que conviver com aquelas pessoas, com os nossos filhos mais tempo, né? Nosso companheiro mais tempo, e com a gente mais tempo, sem 550 mil tarefas que deixam a gente num estado automático. Aí eu acho que quem fez esse dever de casa e começou a buscar dentro e assim entender, agora que a gente está chegando, graças a Deus, no final dessa pandemia, a gente está extremamente preparado para dar um salto muito maior. Entendeu? E quem não fez, pirou, né, Jô? Porque eu acho que hoje a gente tem as redes sociais super para o bem, mas a gente tem também uma comparação e a gente tem que tomar cuidado, porque a grama do vizinho não é mais verde do que a sua. Nem sempre o que as pessoas postam é real, aquilo não é real. Na rede social todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo é feliz. E a gente sabe que na vida não é assim. E acho que essa convivência com a pandemia, na pandemia, trouxe isso, essas descobertas e esses medos, né, da gente se ver tão real, tão humano. Para mim foi incrível, porque eu nunca tinha passado tanto tempo com os meus filhos. É importante a gente saber disso, que as nossas escolhas profissionais, sejam elas quais forem os motivos, elas trazem coisas que a gente tem que abrir mão, não é só glamour, tem muita relação, tem muito trabalho.
Mas não é sorte, e eu acho que olhar para dentro te traz uma calma, uma paz interior, assim, um choque de realidade. Sabe, eu sou humana. Eu sou humana como você, e eu consigo me colocar no seu lugar, eu consigo ser mais empático e eu consigo ser mais eu. Eu acho que hoje eu conheço mais a Juliana do que a de 20 anos, que tinha mais energia, mais vaidade, mas ela não A se coisa conhecia. mais consistente, né? A coisa mais consciente, consistente. É como se a gente tirasse mais proveito das relações, dos relacionamentos, das relações, das oportunidades, enfim, até dos momentos de solidão, né? A gente consegue aproveitar de uma forma diferente. Ju, 30 minutos, né? Porque essas lives são Gente, curtinhas voa! e depois e voa, porque é um bate-papo assim que a gente poderia passar horas falando disso. Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre isso no workshop que a gente vai lançar, né? Sobre protagonismo e para ajudar as pessoas a terem esse conhecimento que talvez não seja da área delas, mas que vai fazer toda a diferença, né? Enfim, foi um prazer enorme. Repito, você é um dos meus presentes dessa pandemia e do início da Mumerá, que, enfim, não tenho nem como agradecer tudo, toda a nossa parceria, que seja assim, de se conversar de madrugada de vez em quando, você me cobrir em algumas aulas quando eu não posso dar, enfim, não tem como agradecer, tá bom? O presente é meu, você vem através de um presente. Muito Beijo grande. obrigada. O Ó, valor, é o valor do presente. é o valor do presente. Amo você, obrigada, obrigada pela oportunidade, que alegria fazer parte. Beijo. Beijo, te amo, amiga. Também, beijo.